Cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, deixar aí seu comentário abaixo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Queridos amados irmãos, toda semana nós postamos vídeo da escola dominical, estudo preparatório para você preparar a sua escola dominical. Amados queridos irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Queridos amados irmãos, o comentarista desse primeiro trimestre de 2022 é o pastor Douglas Batista. E nós estamos estudando a matéria Bibliologia. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos continuar a continuação dos estudos da escola dominical. Nós vamos estudar a lição 4. Você que tem a revista da escola dominical, abra a sua revista na escola da lição 4. E você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, acompanhe conosco também, amém? Hoje nós vamos falar o seguinte tema: a estrutura da Bíblia. Antes de nós entrarmos nas lições que nós vamos falar nas lições anteriores. Nós estudamos a autoridade da Bíblia. Nós falamos sobre o poder que a palavra de Deus tem em nossa vida. Ela é regra de fé e prática em nossa vida. Ela que nos caminha para o caminho da salvação. A lição 2, amados irmãos, nós falamos sobre a inspiração divina. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada através do Espírito Santo. Nós vemos que Deus usou os seus escritores para escrever a Bíblia. Deus usou 40 escritores para escrever a palavra de Deus. A lição 3, que nós estudamos, falamos sobre a inerrância da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia ela não contém erro. A Bíblia ela é completa. A Bíblia é perfeita. E hoje, amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 4. Para nós entendermos as lições, precisamos repassar as anteriores. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 4, que será dia 23 de janeiro de 2022, com o seguinte tema: a estrutura da Bíblia. Amados queridos irmãos, esqueci de mostrar para os irmãos, tem o livro aqui da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você que ainda não adquiriu o livro, adquira esse livro para o bom conhecimento da palavra de Deus. E esse livro é muito importante para você estudar as lições que nós estamos estudando. A página 26, nós vamos falar sobre a estrutura da Bíblia. Então, você que tem o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, depois nós vamos ler aqui um pouquinho, amém? O texto oro diz o seguinte: e disse-lhe: são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei e nos profetas e nos salmos. Verdade prática nos diz. A Bíblia se divide em Antigo e o Novo Testamento, totalizando 66 livros, divinamente inspirado. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, amados irmãos, o ponto central aqui que nós vemos aqui na revista, a palavra-chave é estrutura. Nós vemos, amados irmãos, que ela é divinamente inspirada. Então, nós vemos que Deus usou 40 escritores para escrever a Bíblia. Então, ela é dividida em dois livros, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo tem 39 livros, e o Novo, 27 livros. Então, o livro começa no livro Pentateuco, ao qual Moisés escreveu. Aqui nós vemos a organização. O primeiro livro é Pentateuco, que é da lei, que constitui 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. O livro histórico, formado por 12 livros, de Josué a Esté. Poético, composto de 5 livros de Jó. Então nós vemos que o livro de Jó é um livro mais antigo, antes de Gênesis. Nós vemos que
Alguns dizem que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Então, amados irmãos, são os livros poéticos. Os livros proféticos substituem em profetas maiores com 5 livros, de Isaías a Daniel. Profetas menores com 12 livros, de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus. Os livros de profetas e salmos. Então, amados irmãos, são divididos então em 39 no Antigo e 27 no Novo. Então, são 66 livros. Então, na matemática, 39 mais 27, 66. Então, amados irmãos, são 66 livros que nós estudamos. Então, como aqui na declaração da Assembleia de Deus, aqui fala, ó, nossa declaração de fé é essa que cremos, processamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, que o Senhor Jesus Cristo chamou a Sagrada Escritura de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos da inspiração. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é toda inspirada. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 3:16. Abra sua Bíblia, amado queridos irmãos. 2 Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com justiça. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela é inspirada. Aqui fala que a palavra de Deus, a escritura foi respirada através do sopro de Deus na vida do homem. Então, amados irmãos, a palavra de Deus aqui fala que ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir com injustiça. Então, amados irmãos, a palavra de Deus ela não contém erro. Então, nós vemos aqui que a estrutura da Bíblia ela é dividida, organizada. Então, nós vemos aqui, na leitura bíblica em classe, fala o seguinte, Lucas 24, 44 e 49. Nós vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo. Depois, irmãos, lê aí. Você que não tem a revista, lê na Bíblia. E você que tem a revista, está em Lucas 24, 44 ao 49. A introdução fala o seguinte. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximadamente de 1.600 anos por cerca de 40 homens. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro foi escrito à mão, tanto hebraico e grego. Nós vemos que a palavra Saulo, no Antigo Testamento, significa desejado, no hebraico. E no grego, Paulo significa pequeno. Nós vemos que na lição passada que nós estudamos, nós aprendemos que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, só mudou o nome de hebraico para o grego. Então, amados irmãos, a Bíblia Sagrada ela foi escrita em hebraico e grego. Nós vemos que também a Bíblia, amados irmãos, ela foi escrita de Gênesis até Apocalipse. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que a palavra de Deus ela foi estruturada. E aqui fala, a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, carinhosamente a particular dos testamentos. Então, ela foi organizada. Então, começou no livro de Gênesis, no começo, a qual Moisés escreveu, o Pentateuco.
nós vemos os livros históricos, os livros poéticos, aqui está a organização, na revista fala, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, e nós vemos também os 4 evangelhos, aqui fala, poéticos, proféticos, os profetas e os salmos. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, foi dividido do começo de Gênesis até Apocalipse. Então, nós vemos aqui, ó, de Gênesis, Deuteronômio histórico, formado por 12 livros, Esté, poéticos, Cantares, profético, profetas maiores, 5 livros, Daniel e profetas. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Novo Testamento, aqui está marcando o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento foi dividido os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos no Novo Testamento. Aqui fala, ó, os 4 livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, amados irmãos, as epístolas paulinas também, a qual o apóstolo Paulo escreveu, de Romanos até Filemão. Nós vemos que Deus usou o apóstolo Paulo para escrever através do Espírito Santo. Ele foi inspirado por Deus. E nós vemos, amados irmãos, então, a palavra de Deus ela é organizada. Então, nós vemos que a palavra de Deus ela não contém erro. Como a revista fala, a palavra de Deus ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela não tem falha. A palavra de Deus ela é completa, ela é perfeita. E aqui, amados irmãos, nós vemos que aqui fala, antes da Bíblia, não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Sardes-Scheer, abade dominante estudioso da Escritura. A divisão em versículo foi feita 2 vezes. O Antigo, em 1445, pelo Rabino de Dante, o Novo Testamento, em 1551, por Robert Neves. Um impressor para então, então nós vemos, amados irmãos, que a Bíblia ela é um livro. Nós vemos que Deus usou para escrever, os escritores para escrever o canon, o hebraico, o grego. Então aqui fala, amados irmãos, que a Bíblia ela foi organizada, ela foi dividida em dois livros, o Antigo e o Novo Testamento. Então aqui fala, a Bíblia tem 1.139 capítulos e 31 e 173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma da versão. O maior capítulo é o Salmo 119. Então, amados irmãos, nós vemos que a Bíblia ela foi dividida, organizada. Então, amados irmãos, aqui fala que adotou também o canon, que é o livro, a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, ó. Vamos continuar aqui, lendo aqui. O canon da Bíblia. A expressão canon procede do hebraico canoé, com o sentido da vara de medir. O termo corresponde em grego, canon, que significa régua. Desde modo, na teologia, nós vemos que a palavra teologia, teo é Deus, logia estudo, então estudo sobre Deus. Mas, amados irmãos, precisamos ter também a iluminação do Espírito Santo. Nós vemos que os escritores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, eles foram iluminados através do Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada. Porque se eles não tivessem o entendimento do Espírito Santo, eles não escreveriam a Bíblia. Então a Bíblia, amados irmãos, toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então Deus usou os escritores, os 40 escritores, para escrever de Gênesis a Apocalipse. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, ó, empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar 66 livros aceitos como divinamente inspirados. Então, amados irmãos, então, o ponto central aqui, nós vemos que é a estrutura. E nós vemos que a inspiração, o conjunto de inspiração
da palavra de Deus formou a estrutura. Então, a inspiração através do Espírito Santo na vida do homem, Deus usou o homem para organizar o livro. Então, o livro ele é dividido em Antigo e um Novo Testamento. Então, o Antigo fala sobre os livros pentateucos, os livros históricos, os livros poéticos. Nós vemos que Salmos é poético, Jó é poético, Provérbios é poético. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, isso que quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, a palavra de Deus, amados irmãos, ela não contém erro. Nós vemos que a declaração de fé das Assembleias de Deus fala que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser, primeiramente, pregada, depois ensinada, depois discipulada, depois obedecer e também viver a palavra. Então, amados irmãos, o canon ele foi completo de Gênesis a Apocalipse. Então, nós vemos que o Apocalipse fala sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia, o que vai acontecer. Nós vemos que o livro de Daniel também, ele é um livro escatológico. Então, amados irmãos, aqui fala os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamion, que é a tradução da palavra grega, diakete, que é hebraico, berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto, ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão do Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Refere os dois livros judeus, reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Aí vamos ler aqui Mateus 22 e 29. Abra sua Bíblia aí, Mateus 22 e 29. Fala o seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: errais, que não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, amados irmãos, Jesus dizendo que a pessoa precisa conhecer as Escrituras. Então, amados irmãos, como a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, precisamos conhecer a Deus, precisamos ler as Escrituras, precisamos entender, precisamos compreender, precisamos viver, precisamos praticar. Então, amados irmãos, muitas pessoas erram por não conhecer a palavra de Deus. E aqui fala, continuando, as leis dos profetas e salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então, amados irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento havia aquele sacrifício. Nós vemos que o sacerdote, ele tinha a função de levar o sacrifício. O povo levava a oferta, levava o animal para sacrificar. E nós vemos que o sacerdote, ele apresentava a Deus ali no altar do holocausto, aquele animal. E aquele animal era imolado. E naquele momento, quando o animal ele era imolado, apresentado por Deus, também morto, aí o pecado é perdoado àquela pessoa que levava a oferta como sacrifício. E o sumo sacerdote fazia um sacrifício uma vez por ano para a nação inteira. E nós vemos, amados irmãos, aí é no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, enviou o seu próprio filho aqui na terra. Ele se encarnou, veio como homem no ventre da Maria, gerado através do Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que na nova aliança, nós vemos que na antiga aliança precisava fazer o sacrifício. E no Novo Testamento, a nova aliança, nós vemos que Jesus, ele derramou seu sangue ali. Aí, no momento, o véu desceu de cima para ali do templo, quando Jesus bradou, Pai, está tudo consumado. Naquele momento, amados irmãos, houve o livre para o homem se adorar a Deus. Antigamente,
o sumo sacerdote que entrava no lugar santo dos santos e o sacerdote no lugar santo. E agora, amados irmãos, nós temos essa liberdade de estar no lugar santo e lugar santo dos santos. Então, amados irmãos, nós vemos que no Antigo Testamento tinha esse ritual, mas agora não precisamos fazer mais rituais, porque nós temos a salvação. A salvação veio através de Jesus. Antes nós estávamos na lei, hoje nós estamos debaixo da graça. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que o Novo Testamento fala o seguinte: os livros do Novo Testamento, inspirados livros, foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eles são classificados em 4 grupos principais evangélicos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. História formado pelos livros do Atos dos Apóstolos. Então, amados irmãos, nós vemos que os livros históricos começam no livro do Atos dos Apóstolos. Nós vemos que Saulo, ele perseguia os cristãos, depois ele teve a sua conversão. O Senhor teve um encontro no caminho de Damasco, passou pela experiência, como nós estudamos no trimestre passado. E quando ele começou o ministério ali na Antioquia, ele foi aprovado por Deus como apóstolo. Então, ele escreveu as 13 cartas paulinas, igual eu falei no início aí, de Romanos até Filemão. A canosidade, vamos ler aqui, amados irmãos, terceiro ponto, parte 2. A canosidade do Novo Testamento. Os critérios da avaliação do Novo Testamento são iguais ao que determina o canão do Antigo. Isso é a inspiração, reconhecimento e a prevenção dos livros, como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Vamos ler aqui 1 Pedro 1 e 21. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro 1 e 21. Pedro 1 e 21. Fala o seguinte: e podes credes em Deus que ressuscitou dos mortos, que Deus lhe a glória para que vossa fé e a esperança tivesse em Deus. Perdão, amados, não é 1 Pedro não, 2 Pedro. É 2 Pedro, amados. 2 Pedro 1 e 21. Fala o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Então, amados irmãos, não foi por vontade humana escrever a palavra de Deus, mas por vontade do Espírito Santo. Então, os escritores, eles foram inspirados através do Espírito Santo para escrever de Gênesis a Apocalipse. Então, amados irmãos, a estrutura da Bíblia, ela é organizada. Nós vemos que a Bíblia, ela não contém o erro. Como muitas pessoas falam, que a Bíblia deve ser atualizada. Ela não deve ser atualizada. Ela, amados irmãos, ela é a palavra de Deus. Nós que mudamos, mas a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não muda. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que aqui fala em relação à conservação da Escritura. Os primeiros cristãos adotaram a prática da leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais atestava-se que desde o começo da igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ler aqui Efésios 2 e 20. Efésios 2 e 20. Fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra
da esquina. Então, amados irmãos, Jesus, ele é a pedra fundamental e nós somos as pedras preciosas. E nós vemos, amados irmãos, que o fundamento é através de Cristo. Nós somos as pedras preciosas. Então, amados irmãos, Jesus Cristo, ele que dá o fundamento. Nós vemos que o fundamento vem através de Cristo. É através de Cristo, usa os seus profetas e o apóstolo para inspirado através do Espírito Santo para escrever a Bíblia. Então, amados irmãos, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aqui fala, em particular do Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente. Toda a cultura de fala grega que muito auxiliou na programação do Evangelho, nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões mesmo, redigidas no grego, possuem significado aramaico, entre elas, citado, Talita, cumi, menina, levanta-te, aba, pai. Então aqui, amados irmãos, nós vemos aqui as palavras aramaico. Então, aba significa pai. Então aqui já está bem explicado a revista, já está bem explicada, já está bem comentada pelo comentarista Douglas Batista. Então, amados irmãos, aqui falando sobre as palavras aramaicos. Então, aqui, o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I, o último livro e Apocalipse de João, datado por volta de 96 depois de Cristo. Desde o arceamento do canon, os cristãos reconhecem apenas 27 como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então, amados irmãos, não é só o Novo Testamento que era inspirado pelo Espírito Santo, mas o Antigo Testamento também. Então, amados irmãos, como a Bíblia fala, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada, ela corrige com justiça. Então, amados irmãos, aqui fala, os livros inspirados que entregam o canônico do Novo Testamento são classificados como evangelhos históricos, epístolas e revelação. Então, amados irmãos, são divididos no Novo Testamento. Vamos aqui para a conclusão. Fala o seguinte: o conjunto dos 66 livros forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o canon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a revelação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós falamos no início aí. Então, a Bíblia, amados irmãos, ela é organizada. Ela tem a sua estrutura. E nós vemos que no Antigo foi 39 e no Novo 27 livros. Então, 66 livros inspirados através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou os escritores para escrever a palavra de Deus. Então, amados irmãos, é o Espírito Santo que dá entendimento. É o Espírito Santo que dá iluminação. É o Espírito Santo que ajuda o homem a fazer conforme o que Deus manda. Nós vemos, amados irmãos, que os dons espirituais também é o Espírito Santo que distribui para cada um como ele quer. Não como nós queremos, mas como o Espírito Santo quer. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então nós vemos, amados irmãos, que ele que dá. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado nessa tarde, Senhor, por essa maravilhosa palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um que está assistindo este vídeo, possa sentir a Tua presença. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ler cada dia mais e mais a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é alimento para a nossa vida espiritual. A Tua palavra, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Para que a Tua palavra diz, meu Deus, guarda a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Pai. Ah, Deus amado, Deus querido, a Tua palavra é o alimento, a Tua palavra é o caminho, a Tua palavra é a salvação para a nossa vida, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, que nós possamos ler, Pai, em tempo e fora de tempo a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, amém. Amados queridos irmãos, então não esqueça de deixar seu joinha, compartilhe para outras pessoas,
Passe esse vídeo para outras pessoas também conhecer o nosso canal e serem edificadas. Que Deus abençoe a cada um.